dá para olhar para a grama do vizinho, né? Infelizmente ou felizmente, você tem que viver a sua vida. Porque muitas vezes você está financiando uma vida com base na expectativa de outras pessoas. Talvez outras pessoas queriam essa vida para você, imaginaram essa vida para você, né? Ou você imaginou ter a vida do seu vizinho. Mas você é você, você tem o seu caminho, né? Você tem o seu rumo. E não dá para bancar uma história se ela não for realmente bancável, né? Se você não tiver o seu dinheiro, né, e viver nas suas condições, você vai estar vivendo uma vida que outra pessoa imaginou para você, ou que você imaginou lá no passado, mas que não condiz com a sua realidade de agora. Bom, aqui continuamos com a nossa leitura de Psicologia Financeira do Morgan Russell. Vamos das páginas 229 e 239, as últimas páginas da nossa leitura, né? Livro muito bom, eu vou fazer uma conclusão, né? Um vídeo de conclusão aí sobre ele, mas muito interessante, né? Psicologia Financeira, um livro que ficou famoso aí, né, no Brasil. Chegou para muita gente, livro de autoajuda, /negócios, eu acho que ele traz bem a proposta do título dele, mas enfim, não vou me alongar muito, porque eu vou fazer um vídeo comentado, né, o que eu achei, a minha perspectiva, o que eu aprendi, vai ficar muito legal. E além disso eu li todos os capítulos, né, desse livro, eu destrinchei, postei todos aqui no canal, né, se você voltar, você vai encontrar todos, né, com a minha visão, o meu ponto de vista, as frases, né, destaquei as frases que eu mais me interessei em cada página e tentei explicar da melhor forma, né, de uma forma que eu entenderia. Então, por isso, eu peço o seu like, né, a sua contribuição aí para o canal, uma ajuda, enfim, porque isso vai me fazer com que eu, né, tenha a motivação de continuar, né, essa é a proposta. Então, deixa seu like aí se você puder, se inscreve no canal, né, ativa o sininho, deixa os comentários, eu gosto muito de debater no chat e vai ser muito legal ter sua opinião lá, tá? Bom, continuando aqui, pessoal, da página 229, já falei, né? Eu grifei um trecho, né? Um trecho curto aqui, mas que o Morgan Russell, ele traz um ensinamento bem legal que diz o seguinte, abre aspas, finanças se baseiam em dados dentro do contexto das expectativas. Fecha aspas. Muito interessante aqui, porque sim, né, as finanças é uma relação entre as suas expectativas e o fato concreto. Se você pegar, né, o mercado de ações, por exemplo, né, ações são, né, a empresa vai lá, vende partes dela aplicado para o público, né? Então, o mercado de ações, que é aquele gráfico que você vê que cresce, sobe, né? Os índices, índice Bovespa, os índices de bolsa, né? A Bolsa de Nova York, enfim. Eles são baseados em expectativas. Basicamente, aquele gráfico cresce ou desce, né? De acordo com a expectativa dos seus investidores. Então, se alguma decisão econômica, política, influencia, né, ou pode influenciar uma determinada empresa, há uma retração, ou seja, há um certo medo e desconfiança do que pode acontecer, né, com essas ações por parte dos investidores, ou seja, a bolsa em teoria cai, né? E o contrário também é verdade. Se há uma expectativa de melhora, né, de acordo com alguma política econômica, né, ou algum fator, né, interno e externo da gestão, se há essa expectativa de que essa empresa vai crescer e melhorar, há um aumento, né, do preço da ação daquela empresa. Basicamente é isso. Então, sim, as finanças, ela une os fatos e os dados e as expectativas que você tem com relação ao futuro, né? É muito interessante esse pensamento, acho que ele resumiu bem, né, sintetizou bem esse conceito. Enfim, e aqui ele trata ainda, né, do pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, a gente continua nesse contexto, e ele diz que o estilo de vida dos anos 50, né, 50, 60, 70, era aquele estilo mesmo do American Dream, né, do sonho americano, que o seu vizinho era muito igual em questão de condições, de capacidade financeira do que você, de que não existia uma diferença tão grande, né, de uma casa, de um rico para uma casa de uma pessoa classe média, né? Todos dentro da casa, por exemplo, tinham os mesmos itens, né, os mesmos eletrodomésticos, então era tudo muito parecido, né? Tinham poucas diferenças, você tinha uma crescente renda salarial, né? E isso proporcionou esse estilo de vida tão marcante para eles no pós-guerra.
Bom, ele destaca numa frase aqui, diz o seguinte, abre aspas, que todo mundo deve ter um estilo de vida semelhante, que assumir dívidas para financiar esse estilo de vida é algo normal, né? Fecha aspas. Então, aqui existe um incentivo do governo americano, né, também de proporcionar esse estilo de vida através de dívidas, né? Então, o crescimento econômico existia, mas ele era financiado por dívidas, né? E é muito interessante esse conceito, né, a gente trazendo para o pessoal, de que muitas empresas têm suas crescentes dessa forma, né? Dívidas, na maior parte das vezes, é uma coisa ruim, né? São ruins, mas em alguns casos pode ser positivo, né? Empresas que crescem, por exemplo, empresas que querem crescer o seu valor de mercado, seu valuation, né? Elas às vezes crescem, né? As startups crescem através de dívidas, né? A Amazon, durante muito tempo, pegando um caso aqui, foi assim. A Tesla, né? Foi assim, então, através de dívidas. Depois passa a dar lucro, né? Depois passa a ser sustentável economicamente. E os Estados Unidos, nesse período, também foi assim, né? As pessoas se endividavam, a economia, de forma geral, se endividava para que fosse possível o crescimento. Então é bem interessante, né? Para que se mantesse esse estilo de vida mais igualitário, né? Enfim. E aqui ele continua, né, destrinchando sobre esse estilo de vida, o que acontecia, qual que era a realidade. Ele diz o seguinte, abre aspas, o estilo de vida de uma pequena parcela dos americanos verdadeiramente ricos começou a jogar para cima as aspirações da maior parte da população, cuja renda não estava aumentando mais. Uma cultura de igualdade e união que surgiu entre os anos 50 e 70 inocentemente se transformou em uma cultura de competição com os vizinhos, fecha aspas. Eu achei interessante trazer esse trecho porque aqui ele destaca, né, esse pós-anos 70. Então, uma coisa era nos anos 50, 60 e 70, que o salário dos americanos vem aumentando ao passo da dívida. Outra coisa é quando o salário, a renda dos americanos estagnou, né, pós-anos 70, e a dívida continuou, né? Ou seja, as expectativas que uma geração passada passou para os filhos, né? De que, olha, você pode ser igual ao seu chefe, você pode ter o mesmo estilo de vida do que a maioria das pessoas, tenha uma grande casa, tenha bons carros, né? Você pode conseguir isso. Isso, de alguma forma, se prendeu, né, aos filhos dessa geração de ouro, né, do sonho americano. E aí os filhos criaram, né, cresceram com essa expectativa. Só que a realidade, os fatos, olha aí a diferença entre, né, a relação entre expectativa e realidade. A expectativa dos pais era de uma outra época, só que os fatos eram totalmente diferentes, né? Agora não daria mais, né? O distanciamento entre os ricos e os classe média ficou ainda mais alongado, a diferença ficou maior. E aí as dívidas, né, o classe média tentando buscar isso, se endividou mais, então tudo era financiado, né? Começou um movimento econômico diferente do que nos anos anteriores, né? E aí tudo se relaciona com as suas expectativas. Por isso que não dá para olhar para a grama do vizinho, né? Infelizmente ou felizmente, você tem que viver a sua vida. Porque muitas vezes você está financiando uma vida com base na expectativa de outras pessoas. Talvez outras pessoas queriam essa vida para você, imaginaram essa vida para você, né? Ou você imaginou ter a vida do seu vizinho, mas você é você tem o seu caminho, né? Você tem o seu rumo. E não dá para bancar uma história se ela não for realmente bancável, né? Se você não tiver o seu dinheiro, né, e viver nas suas condições, você vai estar vivendo uma vida que outra pessoa imaginou para você, ou que você imaginou lá no passado, mas que não condiz com a sua realidade de agora, né? Então, enfim, mais um trecho aqui que ele resume, né, o porquê que ele trouxe esse pós-escrito. Achei muito interessante, 2 trechos aqui que sintetizam a ideia. Diz o seguinte, abre aspas, mas o tema central dessa história é que as expectativas mudam de maneira mais lenta do que a realidade. A história é uma sucessão de fatos. Fecha aspas. Achei muito interessante isso, né? As nossas expectativas mudam mais lentamente, ou seja, a gente demora para mudar a nossa noção sobre as coisas, certo? O que a gente espera para o futuro, do que a realidade. A realidade vem sempre primeiro. A realidade é o primeiro choque. A sua expectativa, ela muda depois, né? E isso muitas vezes cria uma diferença, porque você vive uma vida de expectativa, o que você esperava ser, e não da realidade, né? E aí causa uma diferença muito grande, porque, enfim, traz consequências econômicas muito rápidas, né, para a vida das pessoas. Bom, pessoal, essas foram as páginas de hoje. Terminamos a leitura,
né, de psicologia financeira do Morgan Russell, né? Parabéns aí para todos nós, e eu vou fazer um vídeo de conclusão, né, sobre o que eu achei, então vai ter mais um vídeo aí no canal sobre esse livro, sobre os meus entendimentos, enfim. E, bom, para tudo isso acontecer, eu acho muito legal pedir mais uma vez para você contribuir com o seu like, a sua inscrição, certo? Ativa o sininho aí no canal, me siga no TikTok também, @lucasmotivacional, são conteúdos mais curtos, né, mais diretos, eu trago frases, pontos de vista, né, em vídeos pequenos, é bem legal, me esforço para fazer, então a sua contribuição vai me ajudar muito a continuar, né. E comente aí, deixe seu comentário, me fala o que você achou dessas páginas, me fala o que você está esperando, quais são as suas expectativas, qual que é a realidade, enfim, a gente debate lá, eu acho bem legal. E é isso, pessoal, essas foram as páginas de hoje.